Microfone. Ah, então o microfone está funcionando, né? Não está funcionando, Geraldo. Alô, 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 1, 2. Alô, 1, 2. Tá funcionando, só que tá baixo. Alô, alô. Alô, câmbio. Está alto, agora está. Oi, oi, oi. Agora sim. Melhorou. Aí, Geraldo. Eu vou precisar de alguém hoje, já que eu tô sozinho, para pegar o microfone e levar para essa casa pergunta, A gente tá fica. bom? A gente... Oi, oi. Agora tá bom. vai. Vai. Então vamos nós. Que Deus, na sua infinita misericórdia, e que os nossos amigos espirituais estejam presentes, nos ajudando, trabalhando com o Mauro, que hoje vai trabalhar sozinho, encarnado, né? Mas desencarnado, a Rosana Gaspar. O Gaspar, marido da Rosana, viria, mas ela sofreu um acidente. E o Fernando Porto também está com problema de saúde. Então, nós vamos nos unir em pensamento, em prece, chamar o Valdir para fazer a prece para nós, por favor. Boa tarde. Vamos todos, então, com o pensamento em Deus, nosso Pai, e Jesus, o Mestre amado, amigo, irmão maior, inicialmente agradecer a eles por esta preciosa oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em seu nome, para essa tarde de aprendizado, de um curso da USE, onde a Casa 3 de Outubro nos recebe de braços abertos, que o plano espiritual, mentores desse trabalho, desta casa espírita, possam nos abençoar, nos assessorar, dando-nos bom entendimento, mas que principalmente tudo aquilo que virmos hoje, que aprendermos, possamos pôr em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas casas espíritas. Mestre Jesus, humildemente pedimos a vossa permissão para darmos início ao nosso curso, após a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males e de todas as perturbações. Pois é teu, Senhor, o reino, o poder e a glória, para hoje e para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Valdir. E assim, a gente agradece a presença de todos, em nome da sociedade, principalmente do Mauro. Obrigada, Mauro. Tarde é tua. Obrigada. Vou buscar água para você. Boa tarde. Agora com Jesus no coração. Boa tarde. Ah, melhorou. Com a presença de Jesus a gente sempre fica mais animado, inspirado, né? Disposto. Neste sábado, com algumas dificuldades em função do tempo, de congestionamento, pelo evento que está aqui, acontecendo aqui nas proximidades, mas graças a Deus todos nós estamos aqui. E começamos com um agradecimento. Primeiro agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador,
pela oportunidade de estarmos aqui, pelo dom da vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro e, por que não dizer, conselheiro de todas as horas. Agradecer aos benfeitores que nos orientam no trabalho do movimento espírita, da divulgação da doutrina espírita. Agradecer à USE Distrital da Lapa pelo apoio, a diretoria, os trabalhadores, os frequentadores do 3 de outubro, casa que nos abriga, casa tão abençoada, né? Mas principalmente agradecer a cada um de vocês pela presença nesta tarde de hoje. Que o nosso trabalho possa ser um trabalho inspirado, que todos nós possamos ter um bom aproveitamento, e vamos conversar um pouquinho sobre o atendimento fraterno pelo diálogo, tarefa que realizamos nos centros espíritas. E como não poderia deixar de ser, já que nós invocamos a presença dos benfeitores, o amparo deles, nós vamos aqui invocar a presença e a inspiração de Allan Kardec, nosso codificador, aquele que, pelas obras básicas, tem iluminado a nossa vida e dado a possibilidade, os instrumentos para que nós possamos bem atender todos aqueles que chegam no centro espírita. Então eu peço licença aqui para poder trazer a presença de todos nós, Allan Kardec. Batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações, e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram para chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Muito bem. Então, agora que todos já estão acordados, já aí na presença do nosso querido Allan Kardec, nós estamos preparados para o início da nossa atividade de hoje. Vamos ao estudo.
O nosso curso é Atendimento Fraterno pelo Diálogo. A semana passada o Edmar falou um pouco sobre recepção e acolhimento, e hoje nós estamos na sequência aqui do trabalho e vamos falar sobre a entrevista e vamos falar depois sobre o atendido. Então, a nossa tarefa aqui hoje é trabalhar com vocês esses aspectos aqui do nosso programa, não é? O atendimento fraterno virtual, talvez a gente não fale, mas no material que nós vamos disponibilizar tem tudo lá sobre atendimento fraterno virtual. Por que ele consta aqui? Porque quando a gente elaborou o programa desse curso e nós o ministramos pela primeira vez, foi feito online. Então, a gente estava realizando uma série de tarefas virtuais. E não nos esquecemos, naturalmente, de colocar ali essa outra possibilidade, que é o atendimento fraterno virtual, que, aliás, o pessoal do grupo Diz Kardec, e de vez em quando eles dão alguns cursos pela USE, principalmente pela USE estadual, tratam com muita propriedade essa parte do atendimento fraterno virtual. Vamos lá. Uma pergunta que a gente faz. Quando vierem conhecer a nossa casa espírita, o que vão encontrar? O que os atendidos encontrarão? Ou melhor, qual seria a finalidade, o objetivo básico da casa espírita? Vamos então entender. Acolhimento. Então, o acolhimento é o primeiro momento em que nós recebemos a pessoa que chega ao nosso centro espírita. Então, ele se coloca também como uma das finalidades, e uma das finalidades mais significativas, mais principais do centro espírita. E nós encontramos lá no Evangelho esse acolhimento. Quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós conversamos aqui na aula passada que todos nós somos, de certa forma, os braços de Jesus na terra. Olha que responsabilidade que nos chega na qualidade de trabalhador do centro espírita. Nos colocarmos como agentes, como instrumentos, sendo os braços de Jesus no amparo àquele que nos procura. Mas também, aquele que chega na casa espírita, muitas vezes necessita do consolo, diante das suas dificuldades, dos problemas da vida, das injunções do mundo e tudo aquilo que leva uma pessoa a buscar um atendimento espiritual no centro espírita. E, novamente, o Evangelho vem nos ensinar. Quando lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 17, Jesus fala que eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E aí nós encontramos a doutrina espírita como a terceira revelação. Esse Consolador que Jesus nos promete lá atrás, ele se apresenta mais adiante, nos trazendo uma doutrina extremamente consoladora, capaz de levar às pessoas informações que lhes abrirão o campo de visão e lhes darão forças, poderão propiciar coragem, a fim de que continuem a sua trajetória de vida. E ainda, as pessoas que vêm ao centro espírita buscam o esclarecimento, entenderem, conhecerem, aprofundar um pouquinho mais o entendimento a respeito daqueles aspectos que lhes causam dúvidas na sua vida, na sua existência.
E aqui a gente encontra, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma grande recomendação: espíritas, amai-vos, colocando o amor como condição básica para que a gente se encontre, para que a gente se entenda, para que a gente se equilibre, para que a gente comece a observar a vida com um pouco mais de otimismo e esperança. Mas também nos esclarece para nos instruirmos, conhecermos, estudarmos. E que isso fique gravado na nossa mente, que fique gravada na nossa tarefa como atendentes fraternos, de que, se o amor é uma condição básica, a instrução também se faz urgente, em todos os aspectos, em todos os pontos. E buscam também a orientação. Orientação não no sentido daquilo que a pessoa deve ou não deve fazer. A orientação não no sentido do conselho, mas a orientação no sentido de apresentar uma possibilidade, um caminho, uma direção, uma diretriz, enfim, uma trilha a seguir. E, novamente, essa trilha, esse caminho a seguir, é a apresentação de Jesus como aquele que se coloca como a luz do mundo. Aquele que clareia a nossa estrada, que clareia o nosso caminho. E nesse ponto a gente já vai poder colocar para o atendido que a responsabilidade em permitir que Jesus adentre no nosso pensamento, no nosso sentimento, e de uma maneira alegórica no nosso coração, é mostrar para ele que o tempo todo o Mestre se encontra batendo a nossa porta. Mas quem tem a condição de abrir essa porta é só aquele que se encontra dentro da habitação, que se encontra dentro da casa. Porque se a pessoa se fizer reticente, isso não vai acontecer. Portanto, depende da vontade de cada um permitir que tudo aquilo que ele recebe no centro espírita, desdobrado do atendimento fraterno pelo diálogo, caberá a ele permitir essa mudança, essa transformação, essa melhora na sua vida. Então, alguns cuidados ao entrevistar são sempre muito importantes. E aqui vem, né, uma parte onde a gente passa algumas recomendações. A gente vai se lembrar do seguinte: se a recepção e a entrevista são os cartões de visita, a gente deve entender que o centro espírita, ele vai ser acessado ou não, de acordo com a impressão que a pessoa tiver nesse primeiro momento em que ela tem contato com a recepção, com o acolhimento. E, portanto, a própria doutrina espírita será vista com aceitação ou não, dependendo daquela primeira impressão que a pessoa que chega ao centro espírita tem. Por isso que é muito importante esse primeiro momento. E nós falamos aqui na última aula, não sei se vocês se lembram, que na recepção, né, no acolhimento, seria interessante, eu sei que isso nem sempre é possível, e eu sei porque já fui presidente de centro espírita, né, que o presidente do centro espírita recebesse aquelas pessoas que chegam lá. Olha que bacana, olha que maravilha, a importância que a pessoa dá a essa tarefa de acolhimento, né, de recepção. E
aqui vem algumas recomendações sobre o momento da entrevista, sobre aquele instante em que nós estamos entrevistando, né? Se na últimas 2 aulas a gente passou bastante aspecto conceitual, agora nós procuraremos passar alguns aspectos mais práticos. Claro que sem deixar também de ser conceitual, porque esse é o material escrito. Mas isso vem, né, da nossa experiência, vem da experiência do trabalho realizado no atendimento fraterno pelo diálogo, não só de uma casa espírita, mas de várias casas espíritas em vários locais do Brasil. Porque esse material ele surge lá de um compêndio chamado Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita, onde tem o capítulo do atendimento fraterno pelo diálogo. Aparência. Aparência é importante para a pessoa que chega na casa espírita? Então, são pontos que a gente precisa observar, né? Esse cuidado, essa atenção para quem chega. Estar com uma aparência agradável não significa ser destaque em revistas de moda, não. E nem estar, né, com as roupas mais caras e de marcas famosas, mas simplesmente de uma maneira em que aquele que chega se sinta confortável, que ele se sinta acolhido pela maneira que a pessoa se apresenta à sua frente. Isso, um sorriso cordial, né? Uma palavra sem ser muito alta, enfim. Esse tipo de preocupação é importante. Vestuário e higiene. Vestuário no sentido do seguinte, a gente costuma falar isso, porque é sempre muito importante, cada um se vista da maneira que quiser. É prerrogativa de homens, mulheres, seja quem for, se vestir da maneira que quiser. Mas existem algumas coisas que acabam gerando, vamos dizer assim, um certo desconforto, né, para aquele que chegue, que às vezes se encontra no estado de desequilíbrio. Então, já imaginou a pessoa chegar no centro espírita e a mulher que o recebe está com aquele decote, com tudo à mostra, ou então com um perfume exagerado, e o rapaz está com aquela camiseta mostrando os músculos, essa coisa toda. É ótimo, essa roupa é maravilhosa na praia, não tem problema nenhum. A gente não quer aqui também ser mais realista que o rei e ser, enfim. Né? Mas é importante a gente observar que esses detalhes eles são muito importantes. A higiene, né? A pessoa ter tomado um banho, feito uma barba, enfim. O cabelo, essas coisas todas são muito importantes, tá? Precisava falar isso? Não. É óbvio. Isso são coisas óbvias. Mas se a gente fala é porque em algum lugar a gente encontrou alguns problemas. E às vezes o dirigente tem dificuldade de lidar com esse tipo de coisa. Porque as pessoas ficam magoadas, as pessoas ficam melindradas. Eu não sei aqui na Lapa, não me parece ser esse caso, né? Mas lá de onde eu venho, Taboão da Serra, o pessoal é melindrado lá. É complicado. A gente tem que ter cuidado. Então, quando a gente faz um curso como esse, é a oportunidade que a gente tem de falar sobre esses assuntos que são tão importantes. O acolhimento fraterno, atenção, interesse, simpatia, isso a gente já falou, né? A linguagem acessível àquele que está ouvindo. Então, a pessoa que chega na casa espírita, às vezes, nunca ouviu falar de espiritismo. E aí a pessoa vai falar de perispírito, fluidos, vai falar de coisas que é fruto de um estudo mais aprofundado da doutrina. A pessoa não vai entender absolutamente nada naquele instante, e nem é momento para isso. Muito menos utilizar, né, o excesso de gírias, palavras chulas, enfim, reclamações, essas coisas todas, é importante da gente levar em consideração.
principalmente, não é, no momento de chegar, não entrevistar, não forçar o entrevistado a falar sobre as suas aflições, utilizar bom senso, discrição, né? A pessoa chega, mesmo que chegue lá no atendimento fraterno, na hora do entrevistador, ele fica tentando descobrir coisas íntimas da pessoa. Não é papel do entrevistador vasculhar, acessar esse tipo de lembrança do entrevistado. Deixar que ele possa abrir o seu coração da maneira que for do seu agrado. E ainda, a entrevista deve, tanto quanto possível, procurar ser objetiva. Ou seja, conversar aquilo que é importante, conversar aquilo que tem relação à questão apresentada pelo entrevistado, né? Mas, quando o entrevistado se dispor a falar, porque tem pessoas que começam a falar e aí vão embora, né? Não demonstrar impaciência. Procurar utilizar, né, o bom senso, ter tato, para saber o momento. Isso aí, não existe fórmula para a gente. Como é que eu faço isso? É o trabalho, é o dia a dia. A própria tarefa do atendimento vai nos ensinar a melhor maneira de lidar com determinadas situações. Seria até ingenuidade nossa achar que, ao realizar um curso de atendimento fraterno pelo diálogo, a gente não vai errar. Porque a gente vai cometer algum erro, a gente vai cometer algum deslize, mas que não seja muito grave, que a gente aproveite para poder aprender com eles. Né? Porque a gente tem duas formas de aprender. Entre tantas outras, até tem mais formas, mas vamos separar aqui duas formas de aprender. Uma é com os próprios erros. Então, quando a gente erra, a gente aprende. Os erros, portanto, não são algo de muito ruim, dependendo também, né, da dimensão desse erro. Mas a gente aprende com os erros. O outro é aprender com os erros dos outros. Então, quando a gente vem dar um curso como esse, a gente está aproveitando os erros que alguém cometeu e que foi levantado, e que foi observado, catalogado, a fim de que a gente pudesse estudar isso, observar, e não incidir, ou não incidir, né, no mesmo equívoco, no mesmo erro que alguém um dia cometeu. E que está ainda cometendo. Né? Ir analisando durante o diálogo se o problema do atendido é de origem, nós colocamos entre aspas, kármica, aqui, no sentido de que muitas coisas que a pessoa apresenta ali têm relação à lei de ação e reação, causa e efeito, da qual nenhum de nós está livre. Né? Mas só para poder resumir um pouquinho as palavras aqui, vamos entender esse kármico aqui como a lei de ação e reação, causa e efeito, e de que nada acontece por acaso na nossa vida. De ordem psíquica, que às vezes a pessoa tenha alguma patologia, que precisa ser cuidada por um profissional especializado, ou se a questão é um desequilíbrio espiritual, ou mesmo um indício de mediunidade, que muitas vezes a pessoa passa ali pelo despertador da mediunidade, porque a mediunidade, eu diria que às vezes na vida das pessoas ela se apresenta como um despertador. A pessoa nunca sentiu nada, de repente começa a sentir umas coisas meio esquisitas. Quem é médium aqui sabe que a mediunidade deixa a gente meio esquisitão, né? E ele não sabe lidar com isso, ela não sabe lidar com isso. Aí procura o centro espírita lá, achando que está doente, e a questão é a mediunidade. Né? Claro que do ponto de vista do diagnóstico, da psiquiatria, a pessoa vai dizer, é um esquizofrênico. Todo médium é um esquizofrênico. Só que aí a gente vai, no centro espírita, aprender a equilibrar essa esquizofrenia, a controlar essa esquizofrenia. Isso do ponto de vista científico, né? A entender, a compreender ela e, sobretudo, a educar. Ouvir com serenidade sem escandalizar-se com atitudes descontroladas, aflições ou confidências. Então, também precisa ter equilíbrio para aquilo que a gente vai ouvir.
E dependendo do problema, até pela empatia que nós conversamos aqui, dá vontade de abraçar a pessoa e chorar junto. Mas ia ficar meio esquisitão, né? A pessoa está lá no atendimento fraterno, a pessoa conta um drama terrível da sua vida, meu Deus, não sei o que fazer. E os dois ficam chorando. Equilíbrio nessa hora. Como dizem por aí, muita calma nessa hora. Para que a pessoa sinta segurança. Existem situações em que a gente não vai ter muito o que dizer mesmo. A gente vai ter que ouvir, mas ouvir com equilíbrio, com segurança, para também fortalecer a pessoa que está ali. Pelo simples fato dela observar que aquele que está escutando, escuta ela com atenção, com segurança, né? Com equilíbrio, e que, sobretudo, não está julgando, ela já vai se sentindo mais fortalecida. Isso a gente conversou aqui também, na última aula, quando a gente falou de escuta ativa. Muitas coisas a gente vai relembrar da aula passada. Não censurar nem condenar os sentimentos, reações ou atitudes do atendido. Respeite-lhe o livre-arbítrio e não julgue. Não significa concordar. A pessoa pode chegar, contar alguma coisa para a gente, ou às vezes pedir, né, ou você percebe que ela está querendo que o atendente endosse algum equívoco que ela esteja cometendo na sua vida, porque ela sabe do equívoco que está cometendo, mas não aceita aquilo que está acontecendo, de certa forma ela se hipnotiza para poder, às vezes, esquecer daquilo, e muito mais do que isso, procura um aval para comprovar para si mesma de que ela não está tão errada, de que ela está certa. Por isso que a isenção nesse instante é fundamental. Não significa concordar, mas não julgar. E saber como utilizar os instrumentos do conhecimento espírita para ajudar a pessoa a despertar em si mesma e se autoanalisar no sentido de modificar aquela situação que ela está passando, que ela está vivendo. Isso aqui é muito importante, manter-se em oração e vigilância, por 2 motivos. Para buscar a inspiração dos bons espíritos, e aqui eu digo sem medo de errar, que nós, como atendentes fraternos, nunca estamos sós. Sempre há benfeitores nos amparando naquele instante e que nos auxiliarão pela intuição a proceder da maneira mais própria, segundo a circunstância que está se apresentando. Mas, para isso, a gente precisa propiciar esse estado de sintonia, que se faz através, né, da elevação de pensamento. Quando eu falo em oração, eu estou falando na elevação de pensamento. Não estou dizendo aqui que a gente deve fazer rezas o tempo todo, enfim, não é isso. O estado de oração é o estado de conexão com os benfeitores e, por consequência, conexão com Deus. Nós podemos estar em oração sem estar pronunciando uma só palavra, mas a nossa mente está conectada, a nossa intenção está conectada, nós estamos concentrados no trabalho. A concentração é fundamental. E não se deixar envolver pelos problemas do entrevistado ou pelos espíritos obsessores. Né? Procurar criar em nós um efeito Teflon. Sabe o que é efeito Teflon? É não deixar as coisas ficarem, né? Em nós. Quando eu não sou especialista em cozinha, aliás, muito longe disso. Mas eu sei que quando a gente coloca alguma coisa naquelas frigideiras que tem Teflon, fica muito mais fácil de limpar depois, porque não fica lá grudando, né? Quando a gente coloca numa chapa de ferro, o negócio gruda, fica lá. Então, o efeito Teflon é mais ou menos isso. Lidar com aquela situação sem deixar que aquilo continue nos afetando. Ou o efeito esponja, que é pior ainda, absorver aquilo. Aí nós teremos 2 pessoas com problema. O atendente também vai ter que passar pelo atendimento espiritual, vai ter que
tomar passe, se afastar, porque ele vai se desequilibrar. Então, esse é um perigo também do trabalho, a pessoa não estar suficientemente equilibrada e deixar que tudo aquilo que ele está ouvindo acabe lhe influenciando de tal forma que o prejudique. Então, isso é importante. Eu costumo dar o seguinte exemplo quando falo disso, que a gente deve fazer que nem aquela pessoa que sabe nadar. Exímio nadador, fantástico, um salva-vidas. Mas que quando vê alguém se afogando na correnteza, ele não vai mergulhar lá para tirar a pessoa, porque senão ele também vai se afogar, mesmo ele sendo exímio nadador. O que ele vai fazer? Ele vai atirar a boia. Então ele fica na margem e atira a boia. A pessoa pega a boia e aí sim ele tem condição de fazer o resgate, de salvar, sem ter se envolvido diretamente naquela situação que se apresentava. Isso serve para tudo, inclusive para as nossas questões familiares, né? Que a gente às vezes quer ajudar algum familiar, algum amigo, e acaba entrando na situação. São duas pessoas com problema. É o efeito esponja. A gente sempre pode ajudar, mas ajudar na condição daquele que tem recursos, que tem conhecimento, para poder, no momento certo, atirar a boia e orientar para a pessoa. Olha, tenha calma, segura, vem, e eu te trago até aqui a margem e a sua vida está salva. Nesse sentido do salva-vidas, né? E eu, sem exagero, a gente não sabe, não tem a dimensão de quantas vidas podem ser salvas por um bom atendimento fraterno. Que muitas pessoas chegam no centro espírita como a última alternativa para a sua existência, já com pensamento de suicídio, com pensamento de autoextermínio. E a maioria das pessoas não conta isso para a gente. Pelo menos naquele momento. Já tivemos experiências de pessoas que nos contaram depois. E a gente não tinha a mínima ideia, porque naquela conversa não dava nenhuma aparência de que aquela pessoa estava chegando naquele nível. Mas a pessoa falou, olha, se a gente não tivesse conversado, eu não sei o que teria sido de mim. Eu estava pensando no autoextermínio. Eu estava pensando em dar um fim na minha própria vida. A gente não tem ideia de quanto isso é importante. E para isso a gente precisa preparar-se para educar as nossas emoções, equilibrar o nosso sistema nervoso. Eu sei que numa cidade grande como São Paulo, trânsito, trabalho, tudo mais que a gente enfrenta, é difícil, mas a gente também precisa cuidar do repouso físico, das nossas energias psíquicas. A gente precisa se gostar também, a gente precisa se auto-ajudar nesse sentido, de buscar o equilíbrio. Porque aquilo que a gente está falando para o outro também serve e muito para nós. E eu digo, tirando por mim mesmo, que poucos de nós conseguem fazer isso de uma maneira regular, que seria desejável. Mas a recomendação é válida. A recomendação é válida e serve para todos, né? Vamos nos lembrar que quando Jesus fala amar o próximo, ele fala para amar o próximo como a quem? Como a si mesmo. Então é importante que a gente também, como atendente, procure desenvolver esse cuidado conosco mesmo, este amor, sem ser narcisista, sem ser egoísta, mas compreendendo que a gente só pode ajudar ou auxiliar alguém se a gente também tiver esse equilíbrio, tiver essa condição. Porque ninguém dá aquilo que não tem, né? E eu costumo até sempre brincar falando o seguinte, amar a si mesmo não significa que nem aquele cantor cantava assim, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não é isso. É outra coisa. Manter a discrição em face aos problemas e dramas da vida alheia. Isso é muito importante, né? Ninguém no centro espírita precisa saber o que você conversou com a pessoa lá. Se vocês estiverem atendendo em dois, o que é recomendável, os dois devem também tomar esse cuidado e evitar conversa depois.
Procure esquecer aquilo. Tenha uma amnésia positiva. A pessoa chegou, contou, falou, esquece. Esquece. Porque guardar aquilo não vai te ajudar em nada. Levar para casa, muito menos. E pior ainda, se comentar. Se levar aquilo para fora. E a gente tem relatos, experiências de pessoas que passaram pelo atendimento fraterno e depois terceiros ficaram sabendo. Isso dá uma confusão muito grande. Inclusive problemas na justiça, que depois deverá ser respondido por quem? Pela direção do centro espírita. Precisa tomar muito cuidado com isso, né? E cuidar, já falamos aqui, para não entrar na faixa de perturbação. Muito bem. Bom, orientações doutrinárias. Não necessariamente nessas orientações doutrinárias a gente vai aqui fazer o estudo aprofundado da doutrina espírita, mas vamos nos lembrar que o instrumento, que o elemento que nós temos para auxiliar a pessoa é o nosso conhecimento, é o nosso aprendizado que obtivemos na doutrina espírita. Por isso, de uma maneira muito fácil de ser entendida, nós trouxemos aqui pelo menos 9, né, orientações que vão ser muito importantes e que vocês vão encontrar depois, tanto no vídeo que está sendo gravado, como também no material que nós vamos disponibilizar. Primeiro, levar em consideração que o diálogo fraterno não é doutrinação. Por isso, ele não deve provocar o que nós chamamos aqui de indigestão filosófica no entrevistado. Até porque a pessoa que chega ali, muitas vezes, não tem conhecimento profundo da doutrina espírita. A gente vai utilizar o conhecimento que nós temos da doutrina espírita de uma maneira natural, de uma maneira que a pessoa possa entender. Foi exatamente isso que nós trouxemos aqui. Falar sobre disciplina mental e da prece como formas positivas que protegem a saúde. A gente sabe aqui, né, que pensamento é tudo. O pensamento a gente pode ir para onde quiser. Dizia o poeta que o pensamento parece uma coisa à toa, mas como a gente voa, quando a gente pensa, a gente vai para qualquer lugar. E a prece, como um momento de elevação, de conexão, vai nos fortalecer. E falar que nós somos um ser integral, que tudo está em tudo, que quando a gente procura equilibrar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, fazer a prece, de certa forma a gente também auxilia o nosso corpo físico, que sofre os reflexos disso. Tudo isso a gente encontra lá na doutrina espírita, livro dos médiuns, a Gênese, o livro dos espíritos. Mas a gente pode falar assim, olha, sem ficar entrando, não precisa de capítulo tal, versículo, item tal, enfim, está tudo aí. Responder com segurança doutrinária, sem vacilações, dando a cada caso a orientação inicial que for adequada à luz do Espiritismo e do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sem fazer palestra. Pelo contrário, a gente precisa mais aprender a ouvir do que falar, mas quando falar precisa ter esse cuidado, essa atenção. Uma coisa muito importante, né? Que você acabou de falar. Colocação rápida dos postulados espíritas no que for necessário, sem pretender mudar a forma de pensar e nem a religião de ninguém. Ah, vem para o espiritismo que você vai estar salvo. Isso não é coisa do espírita. Não. Até porque o nosso conceito de salvação é muito diferente do que algumas religiões trazem, né? Mostrar a importância da doutrina espírita, mas sem querer, naquele instante, modificar a forma de pensar e a religião de quem quer que seja.
Porque a primeira pergunta que a gente deve fazer para a pessoa não é de qual religião que você vem, né? Mas é como é que você está se sentindo, o que te trouxe até aqui? É essa a pergunta. Essa é a primeira pergunta. Né? O que te trouxe até aqui? Como é que você conheceu essa casa? E aí, essa pergunta é uma pergunta aberta, você dá a oportunidade da pessoa pegar e falar, e se expor. Auxiliar com simplicidade. Né? Simplicidade não significa ser simplório. É simplicidade no sentido de não se colocar acima de quem quer que seja. Não se colocar lá como um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, embora você possa ser, não tem problema nenhum que seja, até ajuda o conhecimento do mundo, o conhecimento formal. Mas, nesse instante, a simplicidade é a melhor maneira de adquirir a confiança, né? Sem demonstração de personalismo, de pretensa superioridade e sem presunção de resolver tudo. Querer resolver todos os problemas que a pessoa traz há muitas e muitas encarnações. Não é a primeira vez que ele traz aquele tipo de situação, então a pessoa às vezes quer resolver tudo ali. Não vai resolver mesmo. Nunca entrar no campo das discussões improdutivas ou contente da política, religiosa, doutrinária, esportiva, racial. Esse aí é o pior caminho. Esse é o pior caminho. Começar a atender a pessoa como se fosse um amigo de infância. É uma distorção isso aí. E aí começar a entrar por esse tipo de assuntos que só vão trazer contenda. Cada um tem a sua opinião? Tem. Cada um tem a sua forma de escolher, por exemplo, o seu time de futebol? Tem. Né? Pode ser São Paulino, como eu, palmeirense, nós estamos aqui na Lapa, eu acho que muita gente aqui é palmeirense, nós estamos num território palestrino, ou santista, que são válidas. São todas formas válidas de pensar e de torcer. Mas não é momento aqui, nossa, olha o que aconteceu. Né? Enfim. E pior ainda quando é em política, aí que a coisa complica mesmo. Tem muita gente que não está se conversando hoje em casa por causa disso. Imagina, nas famílias, imagina no centro espírita também. Olha, isso deu uma confusão no centro espírita. E a gente precisa se libertar desse tipo de assunto que, se não traz ali um consenso, vai trazer só dissensão. Muito embora a gente deva pensar a respeito de tudo, nada é proibido, a gente tem que realmente, né, ter a visão de mundo, mas não deve transformar isso num motivo de contenda, de guerra. Não fazer revelações chocantes. A gente falou isso, vamos sempre falar, né? Revelações chocantes. Você tem 2 obsessores, ó. Estou vendo, Medina, estou vendo aí, ó, tem um obsessorzão legal aí do seu lado. A pessoa sai desesperada, apavorada. Então, não dá ciência ao entrevistado informações ou diagnóstico obtido nas reuniões mediúnicas, de percepção ou vidência de espíritos obtidos nas reuniões, obtidos espíritos junto a ele. Eu gosto sempre de fazer um comentário aqui, de uma situação, isso aí é uma experiência própria, né? É uma experiência própria, e se a pessoa estiver assistindo um filme, ela não vai saber que eu estou falando dela. Não vai, porque eu vou falar o nome aqui, naturalmente. Mas é só para a gente poder aprender como é que são as coisas, né? Então, o que acontecia? Há alguns anos atrás, atendendo no atendimento fraterno, chegou uma senhora para conversar conosco e disse que se sentia perseguida pelo esposo, que já tinha desencarnado fazia uns 5 anos, né? E ela disse que toda noite, quase toda noite, não era toda noite, porque toda noite ela ficaria mais desequilibrada do que ela já estava. Mas ela percebia ele perto da cama, e aí como que ficava falando coisas para ela, e cobrando
coisas que ela deveria ter feito e que não fez, né? Dizendo que ele estava sofrendo muito. Ela chegou lá nesse estado, conversando com a gente pegou, ouviu, tudo mais, bom, foi embora. E a gente também participava da reunião mediúnica, né? Tinha um pouco mais de tempo, participava de um grupo mediúnico. E no grupo mediúnico apareceu um desencarnado. Um desencarnado desesperado. Um desencarnado desesperado lá. Sofrendo, triste, estava chorando. E a gente identificou logo quem era aquele desencarnado, porque ele chegou e falou, já chegou falando. Eu não, foi muito interessante, a gente deu crédito a isso, porque a médium não conhecia o caso, não fazia parte do trabalho, a gente não contou para ninguém. E o espírito chegou e falou, eu não aguento mais aquela mulher. Ela fica me chamando, ela fica me cobrando, ela fica me xingando. Eu quero sair dali, mas eu não consigo. Eu não consigo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Então o espírito ali num estado de desespero que, na verdade, a gente começou a pensar. Então, quer dizer, que o problema de obsessão aqui está inverso. Não é o desencarnado obsidiando, não é o desencarnado obsidiando o encarnado, é o encarnado obsidiando o desencarnado. E ninguém ali sabia disso aí, porque isso tinha acontecido com a gente. E nós não falamos, tanto que ninguém vai ficar sabendo, né? Não falamos para o grupo aquilo ali, mas eu identifiquei essa situação, porque muitas vezes o que acontece é o próprio encarnado que está levando aquele tipo de situação para a sua própria vida. Para a sua própria vida. Mas eu trouxe isso aqui como exemplo, porque já imaginou se numa semana seguinte eu chegava, ó, vem cá, para a mulher, vem cá. Sabe o que aconteceu? Ó, seu marido veio lá e falou que foi você que estava me dizendo. Eu não podia falar aí um negócio desse. Não podia. E aí o que a gente fez como recomendação? O evangelho no lar, pensamento positivo, desenvolvimento do perdão. Esse tipo de coisa, muito importante para a vida. De modo que esse que se encontrava em sofrimento, em breve tempo, se libertou. E numa outra situação ele veio agradecer, olha, graças a Deus, eu consegui sair de lá. Eu mudei. Realizei o meu divórcio. O que ele mais queria era isso, né? O divórcio de fato, como espírito. E assim, mas esse é o tipo de informação que não convém a gente passar para o atendido, mesmo que a gente saiba. Mas, em sabendo, você pode, e tendo oportunidade, orientar a pessoa a fazer um evangelho no lar, por exemplo, a melhorar o seu pensamento, seu sentimento, a desenvolver o perdão. Tudo isso cabe no atendimento fraterno. Não interferir em decisões médicas. Isso aqui é muito importante, né? O atendente achar que é médico. Se necessário, sugerir que procure um médico de sua confiança sem indicação de profissionais. Olha, dá um cartãozinho aqui, eu conheço esse médico aqui, que é da hora. Embora você possa conhecer, confiar, ser um ótimo médico, vamos dizer que você indique algum tratamento, um médico. A pessoa vai lá por sua indicação. Acontece algum tipo de problema. Quem vai ser o responsável? Então, não pode assumir esse tipo de responsabilidade, né? Sim, inclusive isso, né? Inclusive isso. É uma outra coisa que a gente podia colocar aqui, né? Não aceitar comissões de médicos para indicar, porque pode acontecer, nossa, tem tanta coisa por aí que a gente não imagina. Tudo é possível. Não sugerir remédios. Olha, toma esse chazinho aqui, tá vendo? Um chazinho maravilhoso. E se o chazinho não fizer bem? E se não for o chazinho que a Sandra serviu aqui, é um chazinho maravilhoso, hein? Não deve recomendar. Medicina alternativa, como, por exemplo, a homeopatia. A homeopatia é boa, é ótima, mas não é momento ali da gente bancar, né, o receitista. Então, a gente deve deixar
que os médicos credenciados pelos Conselhos Regionais de Medicina sejam aqueles que vão orientar as pessoas. Podemos até sugerir, se for o caso, eu pensei, o médico, procure um médico, já procurou um médico, mas não dizer qual médico ele vai procurar, né? Lembrando sempre que o Centro Espírita oferece assistência espiritual. Por isso que é centro espírita. Senão seria centro médico. É assistência espiritual. É isso que a gente oferece. É para isso que a gente se predispõe. Explicar ao entrevistado a disposição do centro espírita é prestar-lhe o auxílio espiritual e fraterno possível. Não está ali para realizar nenhum tipo de milagre. Você vai ter seus problemas todos resolvidos, vai se curar. Não. Atendimento e auxílio espiritual possível. Explicar que, atendendo à orientação espírita e se esforçando na direção do bem, conseguirá entender a causa de seus problemas e superá-los. Ou, ao menos, encontrar alívio ou forças para suportá-los. Isso aqui é muito importante, porque nem sempre a pessoa consegue resolver, mas a pessoa consegue entender as causas do problema. E entendendo, ela tem mais força para poder suportar e muitas vezes superar. É por isso que a gente às vezes observa figuras, observa pessoas que a gente não sabe como consegue suportar determinadas situações, determinadas provas de vida. Todos nós temos um exemplo, conhecemos alguém que passou por coisas que nós não seríamos capazes. E a pessoa suportou ali com coragem, com fé, com determinação. Não precisou ir no centro espírita, não precisou ir em lugar nenhum, não, mas ela tinha uma capacidade de superação tão grande que passa por aquela situação com mais facilidade do que outros passariam. E é exatamente isso, né? É essa busca a nós. E explicar que a caridade deve começar no lar. O cultivo da harmonia através do cumprimento das pequenas coisas do dia a dia. A gente no Centro Espírita costuma muito falar para as pessoas, para os atendidos, né, ou aqueles que escutam palestras, sobre a importância da caridade. E é fundamental a caridade na nossa vida. Tanto que, quando Allan Kardec pergunta para os benfeitores qual o verdadeiro sentido da caridade, qual a entendia Jesus, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, eles respondem o quê? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão às ofensas. Esse é o aspecto maior da caridade. Quer perguntar? Espera aí um pouquinho, que as perguntas são todas catalogadas e utilizadas na filmagem. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, por favor, faça com o microfone e a gente vai aproveitar, e é sempre muito bem-vindo. Aliás, podem ir perguntando, tá, gente? Não é um monólogo aqui, não. E como devemos lidar se a pessoa vier pedir dinheiro, comida, uma ajuda material? Como lidar com isso? Então, são diversas situações, né? Cada casa tem a sua política de atendimento social. Isso deve ser observado, né? A casa ela tem lá o seu regimento interno, tem o seu estatuto, e quando não tem, a casa é muito pequena, não tem o regimento interno, tem o seu estatuto, tem a sua forma de agir diante de determinadas situações. Se o atendente ele não tem condição de decidir sobre isso, ele deve pedir um tempo à pessoa e conversar com o dirigente e ver a melhor maneira de ajudar. E aqui eu vou falar por mim. Agora eu estou falando por mim, tá? Não é pelo curso, mas por mim. Eu não vejo como bom negócio a gente dar dinheiro. Não, na casa a gente não dá dinheiro. Eu particularmente, né, tem casas que, não, tudo bem, não vou aqui criticar nem condenar, mas particularmente eu estou assumindo a responsabilidade sobre aquilo que eu estou falando. Eu não vejo com bons olhos a pessoa vir pedir dinheiro e você dar dinheiro, porque o dinheiro
na minha opinião e por experiência, é a maneira mais fácil de você pegar e desvirtuar aquela atividade que você está realizando. Mas, em percebendo uma situação difícil, nada impede que a casa tenha ali as suas condições de fornecer algum alimento que tenha na sua despensa, uma cesta, se estiver disponível, alguma coisa, naquele instante, mas encaminhando essa pessoa para a área própria, que é a área da assistência e promoção social no centro espírita, ou alguém que cuida disso. Deve ter alguém preparado para cuidar disso. Então, são várias áreas que você tem no centro espírita. E o atendente fraterno ele deve saber direcionar a pessoa para a área que a pessoa precisa desse tipo de atendimento. Então, a nossa recomendação seria essa: direciona ela para a área ou para a pessoa que possa cuidar melhor desse tipo de situação. Tá? Ouvi. Então, é esse aí. Continuando. Alguém tem mais alguma dúvida? Viu, Mauro? Tem um caso bem interessante. A gente fazia atendimento com o mentor, né? Não fazemos mais, a gente tem intuição, tudo. E aí a pessoa veio e começou a querer, explicando para o mentor que a firma não estava dando lucro, que, sabe, aquelas coisas bem material. Aí, a época era o Preto Velho, né, que estava atendendo, ele falou assim: olha, aqui a gente não tem cheque para dar para você. Quer dizer, não tem cabimento, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dificuldades econômicas todo mundo tem. A gente tem um departamento de assistência, é claro que a gente vai ouvir, vai encaminhar para a pessoa. Né? Mas lá é atendimento espiritual, não é? Sim. Pode, as pessoas aparecerem nessa situação, pode aparecer, mas o atendente também tem que estar preparado para encaminhar para a área onde você possa atender melhor a pessoa. A caridade começa em casa. Nós estamos falando de caridade, né? A verdadeira caridade, benevolência, indulgência e perdão começa no nosso dia a dia. Se a gente não exercitar essa caridade, ou não procurar exercitar essa caridade dentro, vai ficar mais difícil exercitar fora. Porque se a gente fizer fora sem fazer dentro, significa que a gente está fugindo de uma realidade que nos cabe enfrentar. O trabalho no centro espírita, em especial do atendimento fraterno pelo diálogo, também é um processo de melhoria constante. Também é um processo de autoconhecimento. Esse é mais um dos benefícios do próprio trabalho que nós realizamos, né? Porque quando a gente pensa em atender alguém, a gente também está se auto-auxiliando. Esclarecer que a fé remove as montanhas das dificuldades. Falar sobre a importância da confiança em Deus e em si mesmo. E aqui, quando a gente fala sobre a fé remove as montanhas, né, a gente não está falando em milagre, em coisas impossíveis. Mas, na consciência, isso nós já conversamos na última aula, de que tudo está correto, de que não existe nada fora da ordem universal, de que tudo aquilo que está acontecendo na vida de quem quer que seja faz parte de uma necessidade de aperfeiçoamento e evolução, e Deus, como consciência cósmica, causa primeira de todas as coisas, que estabelece essas leis que são justas, eternas e imutáveis, sempre promove o melhor para a vida de cada um de nós. Mesmo que a dor passageira, a dor transitória, nos incomode, porque se não incomodasse, não era dor. Ainda assim, aquela dor só tem um propósito: nos fazer melhores. É por isso que os espíritos vivem procurando nos ensinar que a gente deve mais agradecer do que pedir. A gente mais pede do que agradece, né? Ah, mas eu vou agradecer mesmo essa enfermidade? Você agradece. Deus está te propiciando aquilo que você necessita. Isso não significa que você não vai tentar aliviar. Deve sempre procurar tentar aliviar. É dever nosso. Não ficar, né, alheio às questões que envolvem a nossa vida. Mas esse entendimento é que vai fazer com que a gente tenha essa fé raciocinada. Recomendar junto à assistência espiritual o exercício da higiene mental,
através de passeios ao ar livre, contato com a natureza, boa leitura. São coisas importantes para cada um de nós, para o atendido e para nós também, né? Não é bom um passeio no parque? Respirar puro, andar descalço na praia, ir para o campo, pegar uma fruta do pé. E eu fico pensando, né, que quando eu era criança, tinha muita árvore frutífera onde eu morava. Aqui em São Paulo mesmo, nós tinha. São Paulo era mais ou menos provinciano, né? Então a gente tinha as casas e tinha essas árvores frutíferas. E goiaba sempre foi uma coisa que sempre deu muito aqui em São Paulo, né? Hoje em dia eu não como mais goiaba, não. Nem gosto mais tanto, mas quando eu era criança eu adorava a goiaba. E a gente subia naqueles pés de goiaba, pegava aquelas goiabas amarelas e comia elas sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Depois, com o tempo, que eu fui descobrir que aquelas coisinhas branquinhas não era semente. Aí eu deixei de comer goiaba. Mas, olha, vocês podem ver que eu estou encarnado. Eu estou aqui em carne e osso. Mais carne do que osso, naturalmente. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte, é que a gente comia essas frutas, né, dos pés sem lavar, sem fazer absolutamente nada. Com mau cuidado, e sobrevivia isso aí, né? Hoje em dia, com tantos cuidados que se tem, e é importante ter cuidado, a ciência avança por causa disso, né? Mas é uma irresponsabilidade. Você pegar, por exemplo, andar aqui na Avenida Sumaré, encontrar uma árvore de goiaba e comer. Eu era office boy, eu fazia isso. Pegar uma goiaba e comer. Então, amora, as árvores de amora, né? Tem muito. Confesso que amora até hoje em dia, de vez em quando, eu pego alguma, viu, lá na Leopoldina. Mas é assim. Conservar-se neutro nos problemas de ordem sentimental. Orientar à luz da doutrina espírita, mas a decisão é sempre do entrevistado. Propor a meditação espiritual, a reflexão serena, a prece. Olha, é aquela questão que a gente também falou na última aula, né? As questões sentimentais é muito complicada, porque cada um sabe aquilo que está enfrentando. É uma responsabilidade, por ouvir uma versão, sem ter ouvido os dois lados, o atendente falar, então separa. Não está dando, separa. Porque você ouviu um lado só, você não sabe. Às vezes a questão é exatamente essa, é melhor separar do que continuar casado, que só vai gerar mais confusão, né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina disso, que quando os casais se separam, na verdade, eles já estão separados há muito tempo. Já não existe mais ali o sentimento maior que os unia. Então, não é esse o problema. A doutrina espírita não vem condenar isso. Não vem dizer, não, vocês casaram, então vocês têm que ficar junto até que a morte os separe. Como para a gente a morte é só do corpo físico, a morte não separa ninguém. Então, a morte nunca vai separar ninguém. E para ficar sofrendo é melhor resolver aqui. Para quê? Espera depois, né? Não vai dar. Não tem jeito. Continue, reconstrua a sua vida. A gente sabe que isso, mas a gente não vai falar isso para a pessoa numa situação assim. Por que não vai falar? Porque não nos cabe. Sim, cabe o atendente fraterno pedir para que a pessoa procure, através da prece, através da reflexão, né, a intuição, o contato com os benfeitores, a melhor alternativa para aquela problemática que está passando na vida dela. Lembrando, e isso aí é um outro ensinamento da doutrina espírita, que ninguém se livra de ninguém, você só transfere. Você só transfere. Aquela esposa, aquele marido, aquele companheiro ou companheira que você não quis aceitar agora, vem depois. Isso não é praga. Isso não é lei de ação, reação, causa e efeito. E pode vir em qualquer situação. Filho, né? Irmão, cunhado, sogra, vem tudo ali. Até no meio dos agregados vem. Mas normalmente vem como companheiro ali do lado. Então, é questão de escolha. Você vai transferir para depois, ou vai procurar dar um jeitinho e resolver agora? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Essa é a recomendação de Jesus, né? Nos dá.
estimular o otimismo no entrevistado para despertar o potencial psicológico. Né? Estimular o otimismo, no sentido de dizer que todos nós temos possibilidades, todos nós temos potencialidades, de que somos centelhas divinas. Quem nos criou? Deus. Muito bem, resposta correta. Deus nos criou e, em tendo-nos criado, nós podemos entender que Deus é nosso Pai. Certo ou errado? Deus é nosso Pai ou não? Certo. Deus é nosso Pai. No jargão popular, filho de peixe, peixinho estão indo bem. Deus nos criou, né? Ele é nosso Pai, e filho de peixe, peixinho é. Então, se eu sou peixinho, que sou filho do peixe maior, que é Deus, eu tenho todas as possibilidades de perfeição, de chegar a esse Deus. Eu trago em mim essa centelha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Isso é valorizar a nossa existência, é valorizar a nossa encarnação, essa potencialidade divina que nós temos em cada um de nós. Mas não vai se achando que só é centelha. Você não é Deus ainda não. Eu também não sou. Mas essa centelha nos faz observar que o ensinamento de Jesus é extremamente verdadeiro. Quando ele nos diz, vós sois deuses. Se quiseres, vão poder fazer o que eu faço e muito mais. Olha que interessante. E às vezes a gente não acredita nisso. Porque a gente está só olhando para o umbigo, está só olhando essa existência terrena. É isso que o Espiritismo vem nos ensinar, que a nossa vida é muito mais do que esta oportunidade de evolução. E é isso que a gente deve, dentro da medida do possível e da conversa, colocar para o atendido. De que a vida é muito mais do que esse momento de dor, de sofrimento, de angústia. Tem muito mais. Nossa vida é eterna. Esclarecer sobre a importância da frequência regular ao centro. Eu até coloquei aqui entre parênteses, isso não é fazer proselitismo. Por quê? Porque às vezes a gente atende alguém, aí pede para a pessoa participar da fluidoterapia, pede para a pessoa participar das reuniões lá, das palestras, né? Das atividades do centro durante algum tempo, no sentido do seu próprio equilíbrio, fazer o evangelho no lar, essas coisas. E a pessoa às vezes se sente tão bem que ela vai embora e não volta mais. A não ser quando volta o problema, aí ela aparece lá. Aparece lá com aquela cara de sofredora, arrependida e aí você vai ter piedade, vai atender do mesmo jeito. Mas esse alerta é importante, de que a pessoa vai se ajudar na medida em que ela procurar esse autoauxílio. E participar das reuniões ali, das palestras, participar da fluidoterapia, pelo menos durante algum tempo, vai ser muito importante para a vida dela. Depois ela vai fazer o que quiser. Mas pelo menos procure, né, disciplinar-se durante aquele tempo e atender a recomendação. Senão a gente não estaria ali por acaso, né? Não é? Por isso que todo atendimento fraterno recomenda, lá prescreve algum tempo de frequência no centro espírita de tratamento. Não precisa mudar a religião de ninguém, e aquilo que nós falamos, fazer esse proselitismo. Porque se a pessoa se interessar pelo espiritismo, no seu tempo ela vai estudar, ela vai procurar ampliar o seu entendimento, o seu conhecimento. Mas naquele instante, ela está como um paciente. Ela está como um paciente e ela vai se submeter a essa terapia que a doutrina espírita oferece. Porque é uma terapia, por isso chama fluidoterapia, né? Quando a gente vai no médico, o médico passa para a gente um tratamento, e a gente toma lá, olha, você tome durante tanto tempo esse remédio. A gente toma o remédio, porque se deixar de tomar o remédio, a gente vai voltar a ter a enfermidade, né? E tem remédios que a gente precisa tomar a encarnação toda. Principalmente depois dos 50 começa a acontecer isso com a gente, viu? Aí você ganha alguns remedinhos, o médico fala, isso aí eu uso contínuo. Mas, doutor, quando que eu paro de tomar? Nunca.
Nunca. Você vai tomar isso aí, é tratamento contínuo, vai tomar sempre. E é assim mesmo. E graças a Deus, a ciência nos oferece essa possibilidade, né? Orientação doutrinária 8. Estamos chegando aí no fim dessas orientações doutrinárias. Vocês veem quanta coisa tem, gente? É bastante coisa, viu? Eu espero que vocês gravem tudo, que depois, na avaliação, a gente vai perguntar, tá? Trabalhar a mania de doença de certos entrevistados, formas de pensamento negativas que cultivam enfermidade. Então, se tem enfermos, tem pessoas que têm também essa hipocondria que se chama, né? Mania de doença. Cuidado, com você é médium. Ah, isso é terrível. Como eu já ouvi isso. Precisa desenvolver precisa desenvolver a mediunidade, você tem que desenvolver isso. Então, essa orientação é imprudente, incoerente, comprometedora e não ajuda em nada. Tá? O que a gente pode indicar é que a pessoa faça o estudo, mesmo que ela tenha sinais evidentes de mediunidade, vai colocando ela aos poucos nas tarefas. Orienta o estudo, ela vai decidir. Porque, às vezes, nem é uma mediunidade tão ostensiva. Às vezes, é só um despertador para a pessoa mudar um pouquinho o seu modo de viver. É só uma ligeira obsessão. E aí, depois de frequentar a casa espírita, passa todas aquelas coisas estranhas que a pessoa estava sentindo, e ela nunca mais volta para a casa espírita. Vai tomar o seu caminho, né? Passou tudo, vai embora. Aí se a coisa voltar, aí ela pega e volta. Uma hora ela vai perceber que, né, ela precisa conhecer e entender aquilo que está acontecendo. Se for uma mediunidade útil, se for uma mediunidade de serviço, que não é privilégio, é uma mediunidade de tarefa, ela vai ter aquilo diversas vezes até o momento em que ela resolva, né, conhecer, aprender. E se ela resolver não aprender, se ela resolver não continuar, ela vai continuar tendo esses arroubos durante a sua vida, e se a coisa se agravar, tem um monte de instituição aí para abrigar e socorrer as pessoas que sofrem da saúde mental. É o que a gente mais tem, né? No sanatório, são médiuns desequilibrados. São médiuns desequilibrados, né? Não é um problema, não é só um problema orgânico, é uma mediunidade não conhecida. E finalizando aqui as orientações doutrinárias, há entrevistas com os pais da criança com perturbações. Então, em muitas oportunidades aparecem pais aflitos que vão questionar, né, ou vão querer entender aquilo que está acontecendo com a criança. E pode ser várias coisas, né? Existem coisas que, inclusive, só são possíveis de serem catalogadas e descobertas por um psicopedagogo, por um psicólogo, enfim, por outras questões que o centro espírita imediatamente não tem condição de lidar, né? Hoje em dia, a gente observa muitas crianças com diagnóstico do espectro autista. Então, mudaram aí a catalogação, então a gente observa que muitas pessoas que não eram consideradas com esse espectro autista, hoje em dia são consideradas com esse espectro autista. E isso não é um problema, vamos dizer assim, de influenciação espiritual agravada. A gente sabe que tudo tem relação com a vida do espírito, tudo isso a gente já conhece e já sabe, né? Mas lidar com essas circunstâncias, às vezes, requer um conhecimento mais especializado, um conhecimento mais profissionalizado. E aí é questão também de endereçamento, né? De toda forma, a recomendação é otimismo, diálogo e exercício da paciência construtiva, né? Entendendo que... e aí para os pais, para o pai que chega aflito, olha, ninguém é colocado na vida de ninguém por acaso. Toda pessoa que convive conosco, um filho, uma filha, um irmão, um pai, uma mãe, é presente divino para a nossa própria redenção, para o nosso próprio aperfeiçoamento e evolução.
Pode ser indicado também, né, para evangelização infantil, para a área específica. É um outro momento onde a gente direciona para quem vai poder cuidar melhor daquela situação, que vai poder olhar a criança de uma maneira mais especializada, enxergar de mais perto, enfim, dar um outro tipo de atendimento, propiciar um outro tipo de assistência. Vamos falar sempre isso o tempo todo, não subestimar a medicina convencional, nem suspender nenhuma medicação ou orientar a deixar o tratamento. A assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. Essa é uma frase modelo. A maior parte das casas espíritas a gente vê lá, a assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. Isso é um ponto do qual a gente nunca se deve esquecer. Agora a gente vai falar sobre o não. Eu fico sempre com medo dessa parte, porque quem me apresentou esse decálogo do não foi eu vou falar o nome dela aqui, ela vai ouvir se ela estiver assistindo depois, a doutora Júlia Dezu, né? Num trabalho que ela tinha sobre atendimento fraterno. Mas aí eu fico preocupado das pessoas tirarem esse não e fazerem exatamente aquilo que a gente está recomendando para não realizar. Então, coloca sempre o não na frente, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus, senão nós vamos distorcer tudo. Isso, porque isso tem um efeito, sabe, psicológico. Eu vou, com o tempo, dar uma alterada disso aqui. Mas, primeiro, não dar orientações mediunizadas de guias espirituais. Por mais mediunidade que a gente tenha. Então, não vou lá, né? O pai Mauro dá a orientação, porque não se aplica ao atendimento fraterno. Não decidir sobre questões pessoais ou íntimas. Para gravar. Não convém fazer trabalho mediúnico ou de obsessão na presença do atendido ou do público. E aqui é uma outra recomendação, né, que extrapola um pouquinho até o atendimento fraterno. No passado isso era mais grave. Hoje em dia, menos casas se dão a esse tipo de tarefa, de realizar um trabalho de desobsessão de uma maneira aberta. Por quê? Porque, para quem não entende, aquilo pode gerar ou medo, ou a doutrina espírita ser confundida com aquilo que ela não é. E aí depois a pessoa vai falar, eu fui lá numa casa de mesa branca, né? Por quê? Porque essa aqui é bege. Mas podia ser branca, não tinha problema nenhum. Não tem problema nenhum, eu mesmo adoro branco. Mas a doutrina espírita não se confunde com outras formas de pensamento, outras formas religiosas que se merecem o nosso respeito, mas que não devem ser, na casa espírita, adotada aquela prática, porque nós vemos isso como desnecessário. Não é isso que a gente tem como princípio básico da doutrina espírita. Não prometer soluções aos problemas individuais. Essa é a pior coisa, né? Prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Até porque nós não fazemos absolutamente nada. Se alguém ajuda o atendido, é a espiritualidade. É Deus, é Ele mesmo, através do seu esforço. A gente pode auxiliar, inspirar. Isso já é bastante. É esse o nosso papel. Né? Possibilitar isto ao atendido. Mas resolver o problema individual não há como. Não aproveitar a presença do entrevistado para pedir doações, vender, etc. A gente falou isso aqui também, na última recomendação lá, não é o momento de colocar uma rifinha ali. Se aproveita assim nessa rifinha aqui, para a gente poder reformar o centro espírita. Não dar ciência, aquilo que a gente fala, deu até o exemplo aqui, né? Não dar ciência ao entrevistado, atendido das informações obtidas dos trabalhos mediúnicos, principalmente sobre seus eventuais obsessores. Aquele exemplo que nós demos bem claro aqui, isso nunca
chamar a pessoa, vem cá, vou te contar o que aconteceu lá na reunião mediúnica. Eu acho que a mulher teria infartado se ela soubesse disso aí. Sabe, até hoje. Né? Nem as pessoas que trabalhavam conosco na reunião mediúnica sabem. Porque para eles foi só um atendimento de uma pessoa, não estavam vinculando um caso com o outro. Né? E nem precisam saber também. Não deixar que médios ou dirigentes comentem acontecimentos da sessão mediúnica fora do grupo. Então, isso também é muito importante. Né? O que acontece lá na reunião mediúnica, fica na reunião mediúnica. Precisa sair fora de lá. Claro que existem algumas reuniões mediúnicas que são gravadas, né? Existem mensagens que são arquivadas, mas isso serve como aprendizado. Mas, no geral, o aspecto geral da reunião mediúnica não interessa para ninguém. Eu queria perguntar, após a reunião mediúnica, se dentro do grupo a gente pode ou deve comentar para exatamente aprendizado o que aconteceu? Porque, às vezes, um médium percebe alguma coisa e o outro não. Se essa conversa após o trabalho dentro do grupo é interessante ou não? É interessante, é importante, né, para o grupo aprender, o grupo se fortalecer, um aprende com o outro. O que eu digo é não levar a coisa da reunião mediúnica para fora. Mas entre o próprio grupo, a troca de experiência é importante, é necessário que se converse. Como é importante também a troca de experiência entre os atendentes fraternos, sem relatar a individualidade, o caso particular de cada um, se auxiliarem, conversarem, né? Proporem um meio melhor de se trabalhar, porque muitas coisas nós não trouxemos tudo que é possível acontecer no atendimento fraterno. E estaríamos longe disso, porque sempre acontecem coisas novas. Então, o próprio grupo de atendentes pode, periodicamente, não precisa nem ser todo mês, mas periodicamente, sentar, conversar um pouquinho sobre o próprio trabalho, né, observar as oportunidades de melhoria e aperfeiçoar. O aperfeiçoamento é sempre bem-vindo, em todo o grupo. Né? Não dar receituados de qualquer espécie, nem titular o trabalho como de cura. A gente ouve muito isso. Né? Aqui essa faz trabalho de cura. Quem cura são as leis universais promovidas por Deus. A necessidade de recuperação do atendido quando todas as circunstâncias se fazem favoráveis, já que a gente entende que o milagre puro e simples ele não existe. Então, aquilo que se chama comumente como trabalho de cura, na realidade, é um trabalho que se propõe a realizar uma fluidoterapia, das mais diversas formas, né? Mas que não pode garantir que vai curar quem quer que seja. Os médiuns vão doar aquilo que eles têm de melhor, pensamento, vontade, fluidos, porque é isso que é doado. A espiritualidade vai potencializar aquilo que está sendo doado, e se o atendido tiver condição de se recuperar, há a substituição de uma célula doente por uma célula sã e a cura se estabelece. Mas quem fez isso não foi a casa, não foi o médico sozinho, foi uma série de circunstâncias que ocasionaram essa possibilidade. Mauro, só uma questão técnica, você vai fazer um intervalo para eu ir lá dar uma olhada? 4 horas? Vou fazer 4 horas. Tá, eu vou lá, então tá. Às 4 horas, talvez até um pouquinho antes. Né? Às 4 horas a gente vai fazer um intervalo. Precisamos fazer esse intervalo, porque senão eu vou ficar rouco aqui e no final daqui. Na segunda parte eu vou precisar das vibrações de todos para sustentar nossa voz. E não achar que tudo é mediunidade, né? Qualquer trimelique é mediunidade. A pessoa chega lá com qualquer esquisitice, às vezes, né? A pessoa tem, às vezes,
algum outro tipo de problema, que a gente chama de esquisitice, sem desrespeitar ninguém, claro, estou falando isso aqui de uma maneira casual, né? E a pessoa acha que... Esquisitice no sentido de que você não entende aquilo que está acontecendo e acha que está fora do comum, fora do normal, é nesse ponto, né? E acha que aquilo é mediunidade. Não é, nem tudo é mediunidade. Em muitas situações, é aquilo que a gente chama, às vezes, de animismo, que também não é um mal em si mesmo, né? Mas a pessoa, ela tem o espírito, ela é um espírito, e esse espírito, ele se expressa de uma maneira involuntária da pessoa. Mas não é um desencarnado propriamente dito. É o próprio médium que dá expansão ao seu eu espírito, e esse eu espírito se manifesta de uma maneira que nem ele consegue entender direito, e as pessoas acham que isso é uma mediunidade mais ostensiva. Se a gente fosse estudar profundamente, isso também é um tipo de mediunidade, mas isso está na outra... isso faz parte de um outro seminário. Não criticar os erros alheios, compreenda-os. Compreender, né, não significa aquecer. Aquecer é concordar. Compreender é aceitar que cada pessoa tem a sua realidade, que cada ser é diferente um do outro. E vamos lá. Agora chegou a hora da nossa... Nós vivemos num mundo de provas e expiação, então chegou na hora do nosso teste, da nossa prova. Lembrando que a condição para que vocês sejam aprovados é que vocês tirem uma nota superior a 9. A régua subiu. A régua, vocês foram muito bem na última, então agora a régua subiu. Se menos que 9, estão todos reprovados, porque aqui a prova é coletiva, não é individual. Não adianta um saber, todo mundo tem que estar em consenso. Se não tiver consenso, a gente vai considerar a resposta errada. A regra é falso ou verdadeiro, não tem outra possibilidade, não tem mais ou menos. É falso ou verdadeiro, não sai daí, tá? Eu procurei dificultar um pouco o grau das perguntas, porque eu vi que essa turma é uma turma muito estudiosa, muito aplicada, então eu procurei dar uma dificultada. Vamos lá. Em relação ao serviço de atendimento fraterno na casa espírita, o correto é afirmar que deve sempre direcionar pessoas novatas para a recepção, a fim de que aprendam como funciona a casa? Muito bem. Já responderam, verdadeiro, essa daí. O trabalhador deve procurar tomar cuidado com a higiene e o vestuário? Deve conversar por horas com o assistido, até que ele esgote todo o assunto? Muito bem. Deve estimular o atendido a confessar seus pecados para que ele se sinta melhor? Não, mas a pessoa se sente bem, fala tudo, né? Falso? Falso. E aí, em relação ao entrevistador na casa espírita, é correto afirmar que, durante o trabalho, deve manter a oração e vigilância a fim de buscar a inspiração dos bons espíritos? Verdadeiro. Para estabelecer um clima de fraternidade, deve aproveitar a oportunidade para discutir política, futebol, religião. Mas é amigo, vamos estabelecer um clima aí mais amistoso. Não, né? Quando perceber que o assistido é médio, orientá-lo a desenvolver e dizer que ele tem que trabalhar, senão vai ficar doente. Eu já ouvi casa espírita falando isso, gente. Por incrível que pareça. Dirigente espírita falando, se você não desenvolver no trabalho, você vai ficar doente. A pessoa se assusta, morre. É falso. Isso não é verdade. Deve orientar mediunizado, não deve orientar mediunizado e nem decidir sobre questões pessoais íntimas. Vocês estão indo muito bem, eu vou aumentar a régua. Essa turma aqui eu já vi que é... Agora eu não vou aceitar menos que 10, está reprovado. Muito bem, vocês todos estão aprovados. Uma salva de palmas para vocês. Muito bem. Bom,
Eu só iria fazer essa parte, né? Por isso que eu preparei todo esse clima. A segunda parte seria dada pelo nosso irmão Fernando Porto, que não pôde vir por problemas de saúde, né? O Edmar também está com a mãe enferma e não estava programada dele estar aqui, né? Quem estaria é ou o Gaspar ou então o Fernando Porto. Então, hoje vocês, como o Zagallo diria, vocês vão ter que me aturar. Como diria o Zagallo. Mas eu tinha preparado já, e eu vou falar sobre esse caso aqui, que eu gosto sempre de ilustrar o final das nossas apresentações, né? Teve uma pessoa que o barco em que ele se encontrava naufragou. Um pescador, o barco dele naufragou. Ele foi parar numa ilha deserta, não tinha ninguém nessa ilha deserta, né? Não tinha ninguém. A ilha totalmente vazia, não tinha nenhuma pessoa, nenhum nativo. E como ele era pescador, ele conseguia sobreviver ali, pescando alguns peixes, tinha alguns coqueiros, ele conseguia beber a água. E ele também, como tinha algum conhecimento, era um homem que estava acostumado às agruras da vida, conseguiu construir uma cabaninha, né, com as próprias folhas do coqueiro, e ele ficava ali naquela cabaninha dele, que era o único abrigo que ele tinha para a chuva, para o sol, enfim. E ninguém aparecia, porque era uma ilha muito deserta, era um local muito distante. Ele estava completamente perdido ali e continuava vivo graças à sua capacidade de pescar, tomar água de coco, enfim, e aguardar com confiança que alguém viesse socorrer. Era um homem que tinha muita fé. E todo dia ele orava. Ele orava mesmo, orava com muita fé, orava com muito desprendimento, pedindo para Deus para que ele fosse socorrido, para que ele não passasse ali os anos da sua vida, se ele ficasse alguns anos, ou talvez alguns dias, se a enfermidade não o pegasse ali naquela ilha, para que o socorro viesse resgatá-lo de alguma forma, né? E nada acontecia. Até que teve um dia em que houve um temporal muito grande, aí caiu um raio em cima da cabana que ele tinha tido tanta dificuldade para poder construir. A única coisa que ele tinha materialmente naquela ilha, para abrigar, para se proteger de tudo, era aquela cabana. E quando ele orava tanto para Deus para ser resgatado, é exatamente aquela cabana que acaba se incendiando por ação do raio. E aí ele fica angustiado. Ele fica angustiado e não entende o porquê daquilo. Ele tem tanta fé, ele ora tanto para Deus e ainda assim acontece uma coisa dessas na vida dele. Ele faz a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Principalmente o atendido, e nós também já fizemos essa pergunta: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que isso tinha que acontecer exatamente comigo? Mas o que ele não sabia é que alguma coisa maravilhosa estava para acontecer. E ele observava o horizonte, aguardando que viesse alguém, que viesse um socorro, que o resgate surgisse. E é exatamente nesse momento que ele avista um barco de resgate, que veio exatamente salvar a sua vida. E aí ele pergunta para o capitão do barco como é que eles tinham chegado tão rapidamente ali, àquela ilha onde ele se encontrava, porque ele já estava ali há bastante tempo, ele não sabia nem precisar quanto, e ninguém tinha ido até ali. E o capitão fala: olha, nós chegamos aqui graças à fogueira que você fez. Porque nós vimos a fumaça, e um dos sinais que nós temos no nosso protocolo é que quando a gente vê uma fumaça,
ao longe, no alto mar, alguém deve estar em perigo. E viemos. Portanto, estamos aqui. Como é que você conseguiu fogo para poder fazer aquela fogueira? E Job fala, foi a ação de Deus. E é essa lição que fica para a gente, né? Quando a gente estiver se perguntando, por que acontece isso na minha vida? Por que esta ocorrência está me abalando tanto e, de repente, tudo parece perdido? Nós observarmos que, acima de tudo, nós temos um Pai, nós temos Deus, que nos olha com o seu inesgotável amor. E da tragédia, a tragédia aparente, já que a nossa vida orgânica é muito passageira, é muito fugaz, da aparente tragédia, nós podemos estar, na realidade, encontrando o caminho da nossa felicidade e da nossa redenção e salvação como espíritos imortais que somos. Vamos ao intervalo, e aí depois a gente está aberto aqui a perguntas, tá bom?